provocou uma mudança, uma alteração no mundo em si. A mesma coisa acontece nesse contexto com Portugal e a Europa, em tudo que a gente vai vendo. O que, que isso significa? Que, na verdade, depois da Revolução Francesa, rolou uma instabilidade política na França, e aí abriu uma brecha para que Napoleão ascendesse ao poder. E aí, a partir do momento que Napoleão ele assume o poder, ele começa a fazer várias expansões territoriais para a França, e aí essas expansões territoriais para a França acabam chegando em vários outros países, e chega na Espanha e em Portugal. É, o primeiro a cair, teoricamente, seria a Espanha, porque Napoleão coloca o irmão dele para governar a Espanha, embora ainda estivesse a dinastia espanhola viva e tendo um certo controle ainda sobre o território. Só que o principal inimigo da França e de Napoleão era com certeza a Inglaterra. E aí a Inglaterra, ela é uma ilha, então se Napoleão quisesse fazer qualquer coisa ou tomar a Inglaterra, ele precisaria fazer uma batalha marítima, e, querendo ou não, a Inglaterra era uma potência naval naquela época, então Portugal nem tinha essa capacidade, nem tinha esses meios para... Portugal não, a França não tinha esses meios para poder, né, bater de frente com a Inglaterra e conseguir tomar e subjugar esse tipo de coisa. E aí o que, que acontece nesse contexto? Napoleão, vou ter que parar de compartilhar aqui, porque os slides não deram muito certo. Vou compartilhar aqui. Bloqueio. Peraí, só um minuto. Isso. Aqui. Acho que eu vou ter que parar de compartilhar aqui para você ver a tela. Pronto. Acho que agora... Aqui. Pronto, está vendo de novo? Só para confirmar? Tá. Aparentemente está funcionando. Bom, então, como eu estava falando, Napoleão precisava tentar subjugar a Inglaterra, e o que motivou isso era que... Opa! Eu acho que está indo. Ou não? Não, agora foi. Portugal acabou gerando a França impediu com que outras nações fizessem negócios com Portugal. Então isso significa que existia um bloqueio, que Napoleão chamou de bloqueio continental, que impedia que outras nações, que todas as nações que fizessem parte do território francês não poderiam negociar com a Inglaterra. Só que a Inglaterra, ela era uma potência, porque ela já tinha passado pela a primeira Revolução Industrial, e Portugal era completamente dependente da Inglaterra, seja em questão de produtos, de bens e serviços, enfim, tudo era basicamente... Portugal era muito dependente da Inglaterra. E como Portugal era um reino um pouco menor do que a Espanha e até mesmo a Inglaterra, essa dependência era praticamente 100%. E aí, o que motivou uma das alianças mais antigas do mundo entre Portugal e a Inglaterra, que começou em 1773, foi primeiro a expansão das Cruzadas, e depois essa dependência para bater de frente com Napoleão. E aí, isso resultou no quê? O Portugal, num primeiro momento, ele não queria aceitar esse acordo com a França, porque ele tinha essa dependência da Inglaterra. Só que Napoleão, ele praticamente deu um ultimato para Dom João, que era o regente da época, já que a mãe dele, que era a rainha Dona Maria I, foi considerada louca. E aí Dom João era o regente, e aí Napoleão faz com que ele aceite esse tipo de tratado para
aderir ao bloqueio continental e tentar garantir que a Inglaterra não fizesse comércio e que ela quebrasse de alguma forma. Napoleão ele não confiava nos espanhóis, embora a dinastia de Castela ainda governasse uma parte da Espanha. Só que Napoleão tinha um medo de que a Espanha traísse a França e fizesse um jeito de garantir algum comércio ou alguma libertação até mesmo com a Inglaterra, com a ajuda da Inglaterra. E aí Napoleão ele não gostava muito disso, ele não tinha uma boa relação com ele. E aí, o que era esse plano? O que consistia esse plano? Basicamente, na Portugal e Espanha dividem uma ilha, né, a Península Ibérica, e aí a ideia da França era atacar Portugal, posicionando tropas na Espanha, e ao mesmo tempo ir mapeando tanto Portugal quanto a Espanha para conseguir garantir uma saída via mar para, de repente, fazer um ataque com a Inglaterra, mas era algo a ser estudado ainda. E aí, esse plano ele foi chamado de Acordo Fontainebleau, que aí dividia a Portugal em 3 partes. Então, o norte de Portugal faria parte da Espanha, e o norte também, e o meio da península seria parte da França ainda. E aí, basicamente, houve uma subdivisão, mas não chegou aí para frente por conta disso. E aí vocês devem estar se perguntando, mas Portugal ele realmente tinha um exército fraco, ele não podia bater de frente com a França e tudo mais. Olha, Portugal é um país pequeno, não que eles não tivessem um exército, não que eles não tivessem capacidade para bater de frente com a França, mas Napoleão era praticamente invencível, inclusive ele só perdeu para a Rússia, o grande inverno russo. Então era meio que inconsequente você bater de frente com uma potência militar que era a França naquela época. Então, muitas pessoas consideram que Dom João ele foi, de certa forma, louco, frouxo, alguma coisa do tipo, mas não necessariamente. Porque, ao mesmo tempo, ele foi esperto, porque ele negociou com a França e negociou com a Inglaterra. Por quê? Enquanto ele disse para Napoleão, não, Napoleão, fica tranquilo, eu vou aqui resolver a situação com você, eu quero ter paz. Se eu, de repente, declarar guerra contra a Inglaterra, você não precisa me atacar, porque a gente está do mesmo lado, afinal. Enquanto isso, ele virava para a Inglaterra e falava, então, né, gente, eu preciso de ajuda, tá um pouco difícil, de repente, se a gente mudar, talvez funcione para a gente. Eu vou precisar da ajuda de vocês. Só que nessa de negociar com a Inglaterra, Dom João sabia que a Inglaterra disse para Dom João que a ajuda talvez demorasse um pouco mais para chegar, então ia demorar um bom tempo, então possivelmente se ele não aceitasse o bloqueio continental ou não acatasse as decisões de Napoleão, isso resultaria na ocupação de Portugal, e aí ele estava um pouco dividido. Em Portugal, há um bom tempo já existia um plano de mudar a capital, criar uma capital nos trópicos, então criar uma colônia, uma subdivisão da coroa portuguesa, ou no Brasil, ou na África, uma dessas duas regiões que facilitasse a zona de comércio. Então, deixa eu ver aqui. Bom, então, basicamente, foi essa negociação que Dom João ele fez com os dois. Então, ele negociou com a França, falando que aceitava o tratado com Napoleão, e ao mesmo tempo ele negociava com a Inglaterra uma possível fuga, uma possível transferência da corte. E aí o que aconteceu? Lá em 20 de outubro de 1807, Dom João sabendo que era iminente a ocupação francesa e que os franceses iam chegar para dominar o país, ele basicamente junta toda a corte portuguesa, junta todas as riquezas, livros, os apetrechos, as decorações, tudo que ele tinha, e bota no navio e vem para o Brasil. Basicamente, a família real ela chega aqui no Brasil em 1808. Então a travessia praticamente demorou aí alguns meses, e aí é importante falar que durante essa travessia aconteceram muitas coisas.
Portugal, nas tropas navais que eles tinham, teve falta de comida, teve peste de piolho, teve até mesmo falta de alimentos, então não foi uma coisa planejada, foi praticamente de última hora, e isso resultou em vários problemas durante essa travessia. E aí, resultando desses problemas da travessia, eu não sei se vocês já assistiram um filme chamado Carlota Joaquina, que retrata principalmente essa parte da chegada da família real aqui no Brasil, que as mulheres precisam raspar o cabelo por conta da infestação de piolhos. E aí, quando eles chegam primeiro em Salvador, as mulheres que moram aqui já no Brasil acham aquilo uma tendência de Portugal e também começam a raspar a cabeça também, achando que é uma moda europeia, o que não necessariamente é por conta de um problema que eles tiveram durante a travessia. Então, basicamente, eles saem em outubro de 1807, chegam aqui em 1808, e aí, basicamente, os portugueses eles tiveram os portugueses que ficaram lá em Portugal, que restaram em Portugal, porque a família real simplesmente largou eles e se mudou para um outro país, eles tiveram que se virar a ocupação francesa. Então, de fato, Napoleão ele ocupou Portugal, ele chegou a invadir Portugal, mas não, quando ele chegou lá, a família real já não estava mais lá, já não tinha muita coisa que eles pudessem saquear. Porém, quando Dom João estava deixando Portugal, os livros da Biblioteca Real elas tinham capa de prata. Então, muitos livros que ficaram no porto, Napoleão acabou derretendo esses livros e ficando com a prata como uma medida de riqueza para eles, porque, né, era o que eles foram fazer, garantir algum tipo de lucro. Bom, então, basicamente, o Império Português visava garantir, então, a transferência da corte portuguesa para o Brasil visava garantir a continuidade do Império Português. Então, Portugal, como vocês podem ver, era uma ilha lá na ponta da Europa e ela tinha uma extensão na África, nos dois lados da África, na China, na Ásia, né, e um pedaço da Oceania. Então, essa transferência não foi só por uma questão estratégica ou por uma questão de ocupação da família de Napoleão, mas também de uma forma de estar mais próximo dessas outras colônias que existiam na faixa média do globo. Então, beleza. Querendo ou não, quando a família real ela vem para o Brasil ele era um país que dependia da mão de obra escrava, e a rota, né, Brasil-Angola era a rota mais importante para a coroa portuguesa, porque era a que dava mais lucro com o mercado de escravos. Então, para eles era extremamente importante garantir que essa rota se mantivesse funcionando, em funcionamento, e que continuasse dando lucros, já que a família real realmente não estava mais morando em Portugal. E aí, beleza. A família real, ela vem para o Brasil, e aí ela primeiro atraca em Salvador, aí o João fica um período lá, não fica muito tempo em Salvador, e vem para o Rio de Janeiro, e aí ele estabelece os principais pontos da transferência da família real para cá. Então aí vale destacar que quando o Dom João ele vem para cá, muda completamente a relação que Portugal tinha com as colônias, e com a colônia em específico, o Brasil. Por quê? Antes, basicamente, só o Brasil podia vender para Portugal e só. Então era a colônia direto com a metrópole. E só existia essa ligação entre os dois, e o Brasil ele não podia vender ou não podia nem ter nenhum tipo de ensino ou jornal ou alguma coisa do tipo. Então, basicamente, o Brasil era uma ilha que dependia de Portugal para praticamente tudo. Quando Dom João chega, ele promove a abertura dos portos, que é o principal, é o ápice da transferência da família real para o Brasil, que é a abertura dos portos para as nações amigas. Só que nesse momento, se a gente pensar que
a Europa está praticamente dominada por Napoleão, a única nação amiga que, teoricamente, é amiga de Portugal é a Inglaterra. Então, basicamente, o principal canal e o principal meio de comércio que a gente tinha naquela época era Brasil, Inglaterra e Portugal, eventualmente, né, depois da ocupação dos franceses. Então, depois disso, o que aconteceu? No Brasil ainda não existia nenhum tipo de universidade, não existia jornais, não existia nada. Então, quando Dom João vem para cá, isso foi meio que uma medida obrigatória, já que o Brasil não tinha nada, e a corte, os ricos, a elite da época veio para cá também. Então, Dom João funda uma universidade, ele também abre a imprensa, então, a partir daquele momento, havia imprensa, então tinha jornal, passou a ter o jornal, que inclusive se chama. Cadê? Gazeta do Rio de Janeiro, Gazeta do Rio. Esse foi o primeiro jornal do Brasil. Só que ainda assim existia uma censura. Então, a partir daí passou-se a ter uma rede de comunicação, de certa forma, mas ainda era limitado porque existia censura por conta da coroa portuguesa. E aí, além disso, o Dom João funda um banco também, que é o Banco do Brasil, acho que todo mundo conhece. Ele foi fundado assim que a família real chegou. E aí depois, quando o Dom João ele vai embora, vai de volta para Portugal, ele acaba pegando todo o dinheiro do Banco do Brasil e leva embora, e aí o Banco do Brasil fale, mas isso aí é só uma curiosidade. Também uma forma de homenagear os portugueses da família real, dar um presente para eles, foi criado o Jardim Botânico especialmente para Dom João. Então foi um presente para eles. E se vocês visitarem o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, vocês vão ver alguns pontos e algumas particularidades. Quando Dom João ele chega no Rio de Janeiro, eles ficam no Paço Imperial, que ainda existe lá no Rio de Janeiro, e vale a visita também. Só que aí, como aquela região era na região do centro, eles precisavam de uma região mais afastada, e aí eles vão para Quinta da Boa Vista. E aí a Quinta da Boa Vista passa a ser a moradia deles, da família real, até a proclamação da República, praticamente. E a Quinta da Boa Vista é o Museu Nacional, que hoje seria o Museu Nacional, que infelizmente pegou fogo em 2 de setembro de 2018. Então, a gente perdeu bastante coisa lá naquela época. E aí, bom, falando nisso, depois que a família real chegou, já tinha se estabelecido, quais foram os benefícios? Então, colocar a capital mais perto das regiões do Império, das regiões do Império, aumentar o fluxo comercial entre Portugal e suas colônias, modernizar e administrar a administração de Portugal, e teoricamente foi um plano de emergência, porque eles não esperavam que aquilo de fato acontecesse, mas se precisasse, estava ali para ser feito, e foi uma nova ideia. Então, muda a percepção do Brasil e muda a relação do Brasil com as outras colônias. Esse período do Brasil colônia, ele dura até 1815, porque em 1815, depois de Napoleão ter sido derrotado, há uma convenção, e aí nessa convenção fica-se estabelecido que, beleza, eles vão reconhecer as coroas, os reis que haviam sido destronados por Napoleão, só que eles precisam estar em cada um tem um reino. Só que Dom João ainda estava no Brasil e ele não queria ir embora. E aí o que ele faz? Aí ele leva o Brasil à mesma posição de um Reino Unido. Então o Brasil ele deixa de ser uma colônia e passa a ser o Reino Unido do Brasil, Portugal e Algarve. Então, elevando o Brasil a uma outra posição, isso garante que ele ainda tenha direito sobre a coroa portuguesa, sem necessariamente precisar voltar para Portugal. Só que aí, obviamente, o povo português não gostou muito da ideia, porque, né, o seu rei, nascido em Portugal, cresceu-se em Portugal, decide mudar para uma colônia, levou o país para a capital do país para lá, a administração para lá, e decide que vai viver lá pelo resto da sua vida, e aí começa uma zona de conflito. Existem várias revoltas em Portugal exigindo a volta da família real
para Portugal, para que eles voltem a assumir o trono. É, e aí, um ponto importante que a gente precisa ressaltar também sobre essa principal zona de comércio entre Portugal e a Inglaterra e o Brasil também, é que dentro dessas mudanças que Dom João ele fez no Brasil, ele mudou as principais tributações. Então, antes tinha uma tributação direta com a metrópole, basicamente, e aí, quando Dom João ele muda essa tributação, ele faz o quê? Ele decide que 24% de imposto seria cobrado de outras nações, então todas as nações que não fossem consideradas amigas. 16% seria de Portugal, então toda a relação de comércio entre Brasil e Portugal teria uma tributação de 16%, e 15% seria para a Inglaterra. Então, se a gente parar para analisar quem ganhava nessa relação de comércio entre Portugal, Brasil e Inglaterra, era a Inglaterra, porque basicamente eles tinham uma menor tributação, então menor até do que Portugal. Enquanto Portugal era 16%, da Inglaterra era 15%. E aí, depois disso, né, dessa transferência, também existe aquela questão do abolicionismo. Então, a Inglaterra É força a série de Portugal. coço aí, parece pago. Oi, Profe, desculpa. seu áudio está aberto. Tudo bem. É, Portugal, desculpa, a Inglaterra, ela força Portugal a se tornar um país abolicionista também. Mas isso até de fato acontecer em 1808, basicamente Portugal ficava naquela de tipo, não, eu vou fazer, depois eu faço, e no final não fazia nada. E aí, um outro ponto que a gente precisa ressaltar também é sobre a ilustração portuguesa, que basicamente era o período de iluminismo em Portugal. Ou seja, eu acredito que vocês já tenham estudado, ou não, ou vão estudar, o período iluminismo é aquele período de invenções, de ideias, de garantir que as pessoas parassem de ter uma visão teocrática e passassem a ter uma visão mais humana, digamos assim, focado no homem e nesse tipo de coisa, de pensar fora do pensamento religioso, teoricamente. E aí, o Padre Vieira, que veio para o Brasil também, ele já tinha essa ideia de que a capital, deveria existir uma capital tropical, como eu falei lá no início, e, deixa eu ver aqui, só que o que pesava para, de fato, acontecer essa transferência? O que impedia Portugal, o rei Dom João, de fato fazer com que existisse uma outra capital além mar de Portugal? Primeiro, era com certeza as questões de prestígio, porque basicamente era a Europa, toda a parte de cultura, toda a parte de ciência estava lá, e teoricamente não se sabia como assim os representantes da França? Não entendi. Sim, sim. Teoricamente, sim. Existem vários outros pensadores, mas de grande parte são os franceses que acabam se destacando, que a gente estuda até hoje. Mas sim, existem outros, mas a gente pode ter como base eles como referência. É, Aí só voltando para a questão da mudança da capital, o que impedia isso de fato de acontecer? A questão de prestígio, porque toda a vida social, cultural estava na Europa, e seria uma vergonha para os nobres portugueses saírem de um país praticamente pronto e que tinha seus costumes, suas civilizações, e irem para um lugar que era praticamente mato e que eles não conheciam nada e vão fazer o que lá? O que vai ter lá para fazer? Vamos caçar o quê? Pato? Não tinha muita coisa. Rodrigo de Souza Coutinho chegou a dar essa ideia pro rei e ele veio para cá também, mas no primeiro momento não foi uma ideia muito bem aceita. E aí, o que aconteceu? Quando a família real chegou no Brasil, ah, mais ou menos tinham 15 mil pessoas a bordo das naus, né, que seriam
os grandes barcos que eles tinham construído na época. Mais ou menos 15 mil pessoas vieram para morar no Brasil, e aí houve uma invasão de pessoas no país, e aí o Rio de Janeiro ele foi forçado a se adequar àquele novo modelo de viver. Então, começou-se a fazer obras, e aí começou a ter essa importação de cultura francesa, de certa forma, né? Porque naquela época a França acabava sendo uma referência em tudo, em questão de etiqueta, em questão de costume, em questão de decoração. E aí o Rio de Janeiro ele precisa se adequar com essas mudanças. E aí o Dom João, quando ele vem nessa travessia, a família real ela estava numa nau ou num barco chamado de Príncipe Real, um dos maiores navios de guerra. Eles tinham mais ou menos uns 80 canhões na época, então era basicamente um super navio, e contava também com a escolta britânica para evitar que nessa travessia, de repente, os franceses encontrassem os portugueses e tentassem matar o rei, ou, enfim, naufragar os navios. E, bom, algumas pessoas consideram que Dom João ele foi um fujão, que ele foi um covarde, mas pode-se dizer que, querendo ou não, Dom João ele foi um estrategista, porque ele, de fato, conseguiu garantir a sua coroa e a sua existência, a existência de Portugal ainda, só com essa simples transferência da corte de Portugal para o Brasil. Então ele conseguiu enganar Napoleão e garantiu ainda sua coroa. Querendo ou não, houve uma destruição em Portugal, né, depois da invasão, mas não foi uma destruição maciça. Então houveram perdas, porque os portugueses tiveram que se virar sozinhos, como eu falei, e deixa eu ver aqui, garantiu que Portugal ainda se mantivesse no conflito como um reino único, com as suas características únicas, e que não fosse de fato afetado por Napoleão. Então, embora Portugal, o reino de Portugal tivesse sido invadido, a coroa portuguesa, que teoricamente estava acima disso, ainda continuava a existir sem nenhum tipo de mácula e continuava lá. Ele continuava soberano. Então, basicamente, depois disso tudo, os britânicos montaram uma base em Portugal, ajudaram na disputa para retomada, e ainda houve outras guerras entre França e Portugal, que também contou com a ajuda da Inglaterra, e em 1814, de fato, a França é derrotada e basicamente acaba-se esse conflito. E aí, depois disso tudo, o que a gente pode tirar disso tudo? Que Dom João ele não foi um rei fujão, ele foi praticamente um estrategista. Ele deu início ao processo de independência do Brasil. Então, isso é tema até da próxima aula. Então, pegando assim sobre os pontos principais da história do Brasil. Então, a gente já falou sobre o descobrimento, agora a gente está falando sobre a família real, e aí a próxima aula vai ser sobre a independência, o processo de independência do Brasil. E aí pode-se considerar também que nesse período a vinda da família real foi praticamente o estopim para que a gente conseguisse caminhar aos poucos para poder chegar no ponto final, que inclusive a gente teve a nossa independência de Portugal comemorada na última semana. E basicamente é isso. Então, só recapitulando. Vinda da família real trouxe modernização e abertura dos portos para o Brasil, beneficiou principalmente a Inglaterra na questão de comércio. Dom João continuou sendo rei e manteve a sua coroa, elevou o Brasil ao reino de Portugal e aos Garves para manter a coroa e para poder voltar a assumir o trono, né, querendo ou não, manter a posse do seu reino além mar. E
a sobrevivência do governo português, do regime português, e a existência das outras colônias também. Basicamente é isso. Alguma dúvida, alguma pergunta? Querem questionar alguma coisa? Não? Então é isso. Então, eu acredito que semana que vem a gente já pode falar sobre o processo de independência do Brasil, que também, o que é nesse Brasil que é fácil, não é mesmo? Não, eu fui recortando materiais de vários outros lugares que eu pesquisei para poder fazer uma apresentação bonitinha. Queria ter essa capacidade de fazer esses desenhos e tudo mais, mas foram só recortes mesmo, para poder ficar ilustrado. O que eu tinha feito, ele deu bug aqui, não queria abrir, enfim, é isso. Então é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado pelo tempo de vocês. E a gente se vê semana que vem. É isso.